Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês umas dicas e uns truques de como vocês podem organizar melhor o espaço da casa de vocês, otimizar o espaço, a circulação, como escolher os móveis, dos ambientes que vocês pretendem mexer. Bom, sabe quando você olha para o seu imóvel, para o seu ambiente, seja ele a sala, a cozinha, quarto, e você não sabe muito bem o que fazer para tentar deixar com um aspecto melhor, para dar um ar de renovada no seu espaço, enfim, e você não sabe por onde começar? A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente vai mexer no ambiente, é pensar na questão das funções que aquele espaço ele desempenha. Então, por exemplo, a sala, eu geralmente tenho um costume de, por exemplo, receber muita gente, é um espaço onde eu descanso para ler um livro, para mim, pelo menos, de convivência também com os demais membros da família, espaço assim de convívio social da casa. A sala, por exemplo, desempenha um pouco esse papel aí de unir as pessoas que moram na casa, de receber visita, enfim. Então, para você conseguir otimizar melhor esse espaço, a primeira dica que eu te dou é priorizar aquilo que você tem na sua sala, no seu quarto, enfim, seja o ambiente que você está querendo dar uma mexida. Priorizar o que você realmente usa naquele espaço, evitar móveis desnecessários. Aquela frase o menos é mais, em alguns casos isso também ajuda bastante. Claro, isso também vai depender da questão do estilo da pessoa, se a pessoa ela gosta de ter mais coisas no ambiente, mais ornamento. Nesse caso, eu tô dando uma dica de otimização do espaço, para aquele espaço ele parecer um espaço mais amplo, um espaço mais limpo visualmente. Outro ponto também que é interessante é você tentar deixar espaços vazios no seu ambiente. O que seriam esses espaços vazios? Às vezes a gente coloca, por exemplo, os móveis no ambiente, seja a sala, por exemplo, e a gente acha que às vezes tem um espaço que está muito sem nada, está muito vazio. Dependendo de como está esse ambiente, principalmente se for sala junto com sala de jantar, às vezes espaços integrados, é interessante que a gente tenha uns espaços de respiro. Às vezes as pessoas acham que, nossa, aqui tá vazio, vou colocar uma coisinha, e vai colocando, vai tacando. E quando a gente olha, um mingau de coisas, e aí cria-se aquela sensação de, às vezes, um ambiente bagunçado, ou às vezes, dependendo de como você usa aquele espaço ali no dia a dia, talvez não funcione tão bem ali, tantas coisas no ambiente. Tentar deixar espaços de respiro, principalmente nas questões de circulação do ambiente, onde as pessoas mais circulam. Também em questão de estímulos visuais. O espaço vazio também faz parte da decoração. Você ter um espaço de respiro é muito importante entre os ambientes. Não é ter a casa vazia, mas é você também saber equilibrar entre o vazio e o cheio, basicamente. Até para não te cansar muito fácil, talvez aquela decoração, é você saber equilibrar, ou seja, os espaços que são limpos de informação, de objetos e tudo mais, e os espaços que você também vai colocar decoração, seja quadro, seja planta, o que você pretende colocar aí de decoração na sua casa. Uma outra dica que eu dou para você que pretende talvez comprar móveis, refazer algum ambiente ali da sua casa, não só pensar na questão da beleza daquele mobiliário, mas também pensar na questão da qualidade daquele mobiliário. É importante para móveis que durem mais, se atentar à qualidade do tecido, por exemplo, se for sofá, a qualidade da madeira, se for peças de marcenaria, o tamanho do mobiliário. Eu acho que parece ser uma coisa boba, mas talvez algumas pessoas, quando vão comprar móveis, acabam não se atentando ao tamanho do móvel versus o tamanho do espaço que ela tem. Então, por exemplo, se eu comprar uma mesa de jantar de, 90 por 1,20, uma mesa retangular, 4 cadeiras, bem simples, eu tenho que considerar o espaço que essa mesa vai ocupar quando eu também estiver usando essas cadeiras. Quando são usadas, geralmente as pessoas arrastam para trás, tem um espaço usado no fundo dessas cadeiras, então também tem que considerar isso, não só a metragem do mobiliário, a metragem também do seu espaço ali onde aquele móvel vai ocupar e também aquele espaço que o mobiliário vai ocupar quando ele estiver sendo usado. Então isso é muito importante. Outras coisas também que eu acho que é interessantes é vocês também tentarem se atentar talvez aos móveis mais funcionais. Muitas vezes a gente tem aí às vezes mesa que elas são retráteis, Então, por exemplo, a gente consegue abrir, consegue fechar ela para ela ficar com um espaço maior, um espaço menor. Por exemplo, se eu moro em 4 pessoas na minha casa, no dia a dia eu posso usar minha mesa com um espaço menor. Quando eu recebo visita, eu posso deixar ela com um espaço maior. Tentar pegar móveis que sejam modulares, conseguir utilizar
utilizar aquela peça para mais de uma função. Em vez de ser uma mesa que é apenas para 4 lugares, quando eu preciso de ir para 6 lugares, por exemplo, ela consegue ali ter essa flexibilidade de dimensão da mesa. Uma outra coisa também que eu dou de dicas é de, antes de você tentar fazer qualquer melhoria em quesito do layout, né, ou seja, a disponibilidade dos seus móveis na sua casa, tentar fazer um desenho simples, bem básico mesmo, medir as suas paredes, ver quanto que elas têm em cada parede, colocar num papel, talvez medir ali os móveis que você está querendo comprar para sua casa, pode fazer um bloco simples, né, dependendo do mobiliário, tentar encaixar ali naquele espaço desenhado que você vai querer colocar aquele móvel para você conseguir mais ou menos uma dimensão de como que vai ficar esse móvel no seu espaço. Hoje em dia a gente tem alguns aplicativos que a gente consegue fazer esse layout. Outro ponto também interessante é você tentar organizar ali o fluxo de circulação desse ambiente, ou seja, qual é a melhor rota, pensar como que esse espaço ele é usado também no dia a dia. Isso também serve para outros móveis. A mesa de jantar, né, como eu já havia comentado, a gente deixa de recuo livre atrás dessa mesa, em torno de mais ou menos uns 60 centímetros, para você poder puxar a cadeira, sentar, arrastar um pouquinho para frente. Então esse espaço onde a pessoa consegue manipular ali a cadeira, um fundo assim, né, uma distância livre para essa cadeira de aproximadamente uns 60 centímetros de profundidade. E eu sei que às vezes também, dependendo do espaço que a pessoa tem, ela não consiga dar uma única função para aquele ambiente. Então, às vezes a sala ela vira sala, cozinha, brinquedoteca, escritório, enfim, ela vira multi coisas, mas a dica que eu dou é você tentar pelo menos organizar uma maneira de que, se for para ter multifunções, cada lugar é o seu lugar para aquela determinada coisa. Não sei se dá para entender. Como se fosse um espacinho da brinquedoteca, por exemplo, se você tem filho, tem criança em casa, então tentar deixar um espaço reservado ali, tentar colocar mobiliários ali que organize melhor esse espaço, seja para escritório, né? Às vezes tem gente que trabalha de casa, então também se for para usar um espaço compartilhado, como por exemplo a sala, tentar deixar um espaço reservado só para aquilo, tentar organizar um espacinho ali para tentar distribuir melhor essas funções para não ficar tudo misturado e acabar também deixando uma sensação de ambiente muito carregado de tantas coisas que a gente acaba dando para um determinado espaço, uma determinada função. Bom, eu também já tinha comentado sobre a questão da durabilidade e da qualidade dos materiais, se você pretende comprar coisas novas, peças novas, mobiliários novos. Saber a diferença, por exemplo, do que um MDP ou um MDF. Então, por exemplo, o MDP, a durabilidade dele é menor, o tipo de prensa do MDP, ela não é tão resistente como, por exemplo, a do MDF. Então, às vezes a gente tem um móvel, a gente vai comprar um móvel, por exemplo, e esse móvel muitas vezes ele tem 2 móveis iguais, idênticos, né, em quesito de estética, mas às vezes em quesito de preço ele é muito diferente, às vezes, um do outro. E quando você vai ver um MDP, o outro MDF, e aí você fica, tá, por que esse é mais caro e esse é mais barato? É justamente por isso. O MDP, ele é uma prensa da madeira não tão compacta, então ele esfarela com mais facilidade, ele infla com mais facilidade se você deixar alguma coisa molhada há muito tempo em cima do mobiliário, enfim. O MDF, ele também é um tipo de prensa, só que essa prensa do MDF, ela é mais compacta, então essa madeira ela acaba ficando mais resistente e por isso ela dura mais também. Então, isso é uma coisa que vocês precisam se atentar quando vão comprar móveis novos, é justamente a questão do material. Quem tem pet, quem tem criança em casa também precisa se atentar à questão do tecido, né? Se é um tecido que é fácil de limpar, se é um tecido que ele é durável. Então, isso são sempre para peças, né, que vocês forem comprar, principalmente sofá, mesa, cadeira, que são coisas que a gente não tem o costume de trocar com frequência, a gente compra para durar mesmo. Isso é uma dica que eu dou para, se caso você que está pensando em comprar, né, algum móvel novo para sua casa, se atentar muito bem na questão da qualidade e na durabilidade desse material, né, desse produto que você está querendo comprar. Bom, tive que ligar a luz aqui. E em falar em luz, isso também é um ponto super importante. Se você quer dar uma repaginada no seu ambiente, gastando pouco e não sabe o que fazer, aposte em iluminação. Gente, iluminação, assim, faz toda a diferença. A iluminação, ela é essencial, a iluminação, ela traz vida para o ambiente, principalmente se você não coloca aquelas luzes
batidas, né? Ou seja, aquela luz de teto, branca, simplesona. Eu sei que tem gente que tá, assim, cansado de luz amarela, talvez, de tanto que as pessoas falam, né, que a luz amarela é melhor que a branca, né, que a luz fria, né, que aquele branco que não é um tom amarelado, ele é um tom mais azulado, né? Mas a iluminação ela é muito importante. E se você realmente quer um ambiente aconchegante, eu sugiro você apostar numa luz quente, ou seja, o tom mais amarelado. Se você não gosta, tenta pegar um tom amarelado que não seja tão forte, ou seja, talvez tons de luz na cor neutra, que não é nem frio nem quente. Então talvez ali uns 4.000, 5.000. O que seria essa numeração, né? Esse 5.000, 6.000, 3.000, 2.000 K. Então 5.000 kelvins é a temperatura dessa cor, basicamente, né? Então, luzes que são frias, geralmente elas tendem a ter uma numeração mais alta. Então, 6.000, né? 7.000. Luzes mais quentes tendem também a ter essa iluminação, né? A numeração mais baixa. Então, 2.000, 3.000 são luzes amarelas, luzes quentes, né? E aí indo para luz assim do neutro, que não é nem frio nem quente, aí a gente tem as 5.000, 4.000, 4.000 e pouquinho, enfim, que são luzes mais neutras, que para quem não gosta de muita luz muito amarela, eu sugiro, porque é uma luz neutra, não vai dar aquela sensação de ambiente frio, né? Assim, da luz ser muito azulada. E também não vai dar aquela sensação de luz muito amarelada, que eu sei que tem gente que não gosta. Outro ponto também importante de lembrar aqui é a questão da cor das paredes. Gente, se tem uma coisa assim que muda muito o ambiente, é você dar uma repaginada na pintura, tá? Então, não precisa ser nada extraordinário, às vezes só uma pinturinha branca ali. A pintura ela é essencial para dar uma renovada no ambiente, e é engraçado que quando a gente faz essa repaginada, essas pequenas melhorias, a nossa qualidade de vida melhora, a nossa casa principalmente, a nossa cidade. E isso falando assim como um arquiteto urbanista, né, que vê na cidade os espaços onde são melhores aproveitados, onde as pessoas têm qualidade de vida, isso impacta em muito. E a casa, né, que é o espaço onde a gente volta para descansar, é o espaço que é a nossa casa, o nosso lar, não poderia ser diferente. Então, o lar, ele muda muito a nossa percepção das coisas, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e a nossa percepção em relação até mesmo à felicidade, de você se sentir bem naquele espaço. Então, a nossa casa a gente precisa tratar com todo o carinho do mundo, porque é onde a gente está seguro, é onde a gente se sente bem, é onde a gente fica à vontade. Então, a gente precisa dar uma atenção, principalmente nos espaços que a gente mais fica, né? Seja sala, seja quarto, seja cozinha, enfim, o ambiente que você mais gosta ali de estar no dia a dia, né, que você mais usa. Então é muito importante. E a pintura, ela dá uma cara, assim, eu digo isso porque depois que eu pintei as paredes aqui de casa, a sensação que a gente tem de conforto e bem-estar é absurdamente diferente de antes da gente ter pintado. Então a pintura, ela faz muita diferença. E sobre a iluminação, para voltar antes da gente passar para o próximo tópico, a iluminação não precisa ser aquela iluminação que é direta, né? Muito pelo contrário, eu sugiro você a brincar aí com a iluminação. Então, compra fita de LED, né? Coloca luzes indiretas. O que seriam essas luzes indiretas? Luzes de abajur, luzes de estantes que são pontadas para cima, como por exemplo a que eu fiz aqui em casa. Eu, inclusive, né, no vídeo que eu fiz mostrando as modificações que eu fiz aqui, eu comentei como essa luz aqui da estante, ela mudou muito a nossa vida aqui na sala, como ela deixa um ambiente agradável, aconchegante. Então, se eu for dar uma dica, né, de ouro para você que está me assistindo e quer dar uma repaginada no ambiente, aposte na iluminação. A iluminação, ela faz muita diferença. Gente, iluminação é tudo. Bom, antes de dar a minha última dica, eu queria saber se você já deu like neste vídeo. Se não deu, por favor, dê like neste vídeo, ajude a gente aqui nesse canal, entendeu? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui, entendeu? Não vai te custar nada, entendeu? Um cliquezinho, um clique me ajuda e muito aqui. E me conta aqui embaixo também se você gostou das dicas, o que você tem de dicas adicionais para poder passar aqui, porque eu tô trazendo algumas dicas, né, para vocês. Então, se você tiver mais dicas, compartilha aqui com a gente também. Eu vou
adorar saber o que vocês têm de ideias também para tentar otimizar o espaço, para tentar aproveitar melhor aí o ambiente da casa de vocês. Bom, e por fim, e não menos importante, vamos agora ao último tópico de dicas do que você pode fazer na sua casa para tentar otimizar aí o seu espaço, para tentar dar uma renovada, de como você escolher bem os seus móveis. A dica que eu dou, por fim, antes de você comprar qualquer móvel novo, se possível ir na loja, testar, ver pessoalmente, é sempre muito melhor. Caso você não compre na loja física, a minha dica, se caso você for comprar em site, tentar ver foto, tentar ver vídeo, procurar ver se alguém fala no YouTube sobre aquele produto que você quer comprar, se atentar à materialidade. Se não for o site de confiança, busque no Reclame Aqui, busque em outros sites que você talvez veja de avaliação para ver se aquele produto realmente vale a pena de ser comprado e se a loja é confiável. E eu acho que é isso por hoje. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho curto, ou não também, mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!